Olá, sejam bem-vindos ao Câmera Aberta. No programa de hoje, vamos falar das dificuldades no retorno ao trabalho depois das férias, conhecer a economia criativa em torno do artesanato mineiro, desvendar os mitos em relação à vacina da febre amarela, descobrir as consequências da saudade no nosso corpo, celebrar os 80 anos da animação Branca de Neve e os Sete Anões e ainda refletir sobre as dificuldades da comunidade LGBT. Essas e outras reportagens agora no Câmera Aberta. Retornar ao trabalho após um período de férias pode ser acompanhado de certa infelicidade. A Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse estima que 23% dos brasileiros sofrem de depressão pós-férias. Para esclarecer essas questões, conversamos com a professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Tatiana Mourão. Quando a gente volta para o trabalho é algo que tem coisas que a gente não gosta. Então imagine, somamos tudo, dezembro e tudo, chega agora, voltamos ao trabalho, acordamos cedo, transporte coletivo, dificuldades de transporte, acordar mais cedo, e aí vem todos os conflitos do ambiente de trabalho. Entre as pessoas, num ambiente, por exemplo, grande, como o nosso ambiente universitário e de empresas, há conflitos com chefias, enfim, a produção vai ser menor. Então, esses primeiros dias eu não chamaria exatamente da palavra depressão. Eu acho que a tradução é o blues, aquela espécie de tristeza. A depressão e a ansiedade já são um diagnóstico psiquiátrico. Então, se a pessoa perceber que está triste demais, que não está conseguindo levantar, que não está conseguindo tolerar o tempo de deslocamento e tudo, se ela está tendo crises de ansiedade, que a ansiedade ela se manifesta como a pessoa começa a suar muito, sente o peito batendo muito rapidamente, perda de peso, ou ganho de peso excessivo, perda de sono, perda ou ganho de apetite, uma sensação de autoestima muito baixa, uma sensação de incapacidade, e se isso continuar persistente, eu acho que essa pessoa aí sim poderia pensar e procurar uma orientação para ver se tem ou não um diagnóstico de depressão. Tornar tranquila a volta do trabalho é todo um trabalho de construção anterior. Se nós temos prazer em voltar ao nosso trabalho, é porque nós saímos com prazer do ano passado. Muitas vezes a tendência para todos que trabalham é enxergar o problema no outro. É o excesso de metas, que é real, o excesso de produtividade, é isso, aquilo que existe. Mas primeiro a pessoa olhar para dentro dela e falar em que eu, ano passado, tive dificuldade no meu trabalho, no que eu poderia melhorar para diminuir essa dificuldade. Em que eu poderia quase que fazer um escudo na frente aqui para que essas coisas, muitas vezes são as metas e os relacionamentos interpessoais, as maiores dificuldades no trabalho. O que eu posso fazer para que essas metas, eu veja as metas possíveis e no que são metas impossíveis. A pessoa tem que enxergar o que eu podia melhorar e o que eu não tenho condições de melhorar. A instituição também tem que cumprir metas. E aí entraria, né, toda a direção, recursos humanos, para que a pessoa sinta-se feliz de voltar para o ambiente do trabalho. Se a gente está fazendo com que as pessoas fiquem felizes, tem alguma coisa muito errada conosco que nós temos que repensar.
Você sabia que o trabalho feito à mão vem ganhando destaque como atividade econômica, geradora de emprego e renda? Conheça no vídeo a seguir o ciclo da economia criativa em torno do artesanato e seu papel no desenvolvimento regional de Minas Gerais. Eu sempre gostei muito dessa área da economia criativa, principalmente ligada ao artesanato, né? Sempre valorizei muito quem faz os produtos, quem usa a criatividade para viver da arte do empreendedorismo na área do artesanato. Eu percebo o artesanato mineiro com muita diversidade, sabe? Tem os cristais de vidro de Poços de Calda, tem o jequitinhonha com cerâmica, tem a palha de milho, então assim, ele é muito diverso. O patrimônio cultural na área de artesanato da cultura de Minas é muito diversa. Às vezes as pessoas chegam aqui na loja e falam assim, nossa, essa exposição tá linda, tão diversificada, né? Eu falo assim, é para venda. A economia criativa, ela é um conjunto de setores que envolvem a produção, a distribuição e, obviamente, o consumo de bens e serviços que tem como principal insumo a cultura. O artesanato, não só para a economia mineira, mas como para a economia brasileira, ele é um segmento, uma cadeia produtiva que gera renda e ocupação. É muito interessante observar como nos últimos anos em que nós estamos passando por essa crise, ampliaram-se as formas de manifestação, principalmente através de organização de feiras de artesanato, para que essa produção possa ser distribuída, possa ser consumida. A gente aqui tem um objetivo de ir fomentando a economia criativa, gerar renda para uma pessoa que na realidade é uma família, né? Porque aqui a gente tem empresas não só familiares, mas cooperativas e associações que trabalham com gente que mora em região de risco, né? Que leva trabalho para uma costureira que não pode sair de casa. Então assim, acaba que gera um ciclo de renda, né? De emprego em renda para várias pessoas. É uma que costura, é uma que faz o fuxico, é uma outra que apenas pinta uma peça, mas que é um trabalho fundamental para que aquela peça fique bonita. Eu trabalho há 23 anos no artesanato e o que trouxe de bom assim é a aprendizagem que a gente aprende, né, a esmaltar, colorir, montar os colar, que eu monto colar. Eu entrei aqui, eu não sabia nada, hoje graças a Deus eu sei. Eu ajudei a criar minha família toda trabalhando aqui. A cerâmica eu desenvolvi mais no período em que eu estudei, né, na universidade, na Belas Artes. Então a universidade para a gente foi o primeiro ateliê. Nós formamos em 82 na Belas Artes e desde 80 a gente já existe como pessoa jurídica. A gente tem a formação do pessoal que é daqui da comunidade, né, que são pessoas que nós contratamos, que nós fomos capacitando, nós fomos ensinando a eles a atividade. E o João Elias e o Marcelo estão lá da APAC, que a gente também continua capacitando eles. O artesanato me trouxe muitas coisas boas, né? Amigos bons, descobri qualidades que eu tenho que eu não sabia que eu tinha. Além de crescer a gente, como pessoa, também ajuda a gente financeiramente. Cada peça ela carrega o patrimônio cultural, a história de Minas e ela carrega uma história do próprio artesão, né? Que se emocionou, que estudou para fazer aquela peça e para que ela seja uma representação em outro estado, em outro país e para o mundo afora. Você deve ter dúvidas em relação à vacina da febre amarela. O epidemiologista José Geraldo Leite esclarece questões como quantidade de doses, quando tomar a vacina e quem realmente transmite a doença. A febre amarela é uma doença causada por vírus e ela é transmitida sempre por um mosquito. Na febre amarela urbana, você ainda pode combater o Aedes aegypti. Só que essa transmissão através do Aedes aegypti não acontece no Brasil desde a primeira metade do século passado.
Então hoje a febre amarela é uma virose essencialmente transmitida por mosquitos silvestres. Nós não temos outro recurso para evitar a febre amarela silvestre que não seja a vacina. Até 2013, a Organização Mundial de Saúde recomendava uma dose da vacina a cada 10 anos. Para nossa surpresa, em 2013, a Organização Mundial de Saúde fez uma revisão de literatura e chegou à conclusão que bastava uma dose para toda a vida. O Comitê Técnico Assessor Brasileiro, na época, se reuniu e achou mais adequado, pela literatura existente, porque há uma dúvida, muita dúvida em relação às coisas, que no Brasil se fizesse 2 doses de vacina. Então, a pessoa com 2 doses estaria vacinada. Na atual epidemia, se viu numa situação que não há vacina para fazer uma dose para quem precisa, né? E o Ministério da Saúde, então, adotou a norma da Organização Mundial de Saúde, que recomenda quem fez uma vacina acima de 9 meses fique com dose única. O Ministério da Saúde está correto, não há como fazer segundas doses numa vacina tão eficaz, de duração prolongada, e deixar pessoas que nunca foram vacinadas sem dose nenhuma. Então a decisão para o momento é corretíssima. Agora, existem regiões que não viam casos de febre amarela há mais de 50 anos e que o vírus apareceu agora. Alguns locais até apareceu só em animais. Então vai-se usar a vacina fracionada porque se a vacina durar um período menor de proteção, menos mal nessas regiões, ainda dá tempo de depois revacinar. Nós não sabemos ainda se a dose fracionada vai dar o mesmo tempo de proteção de que uma dose inteira. Mas pelo menos por 8 anos nós já temos essa segurança. Não há risco da pessoa se revacinar, se ela não tem registro, ela tem que vacinar mesmo, mas você pode estar tirando a oportunidade de pessoas que nunca vacinaram e também está achando que a sua cobertura vacinal está muito boa, porque você aplicou muitas doses e na verdade você está aplicando 2, 3 doses na mesma pessoa. Nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, entre os adultos, de 100 pessoas que eu vacino, cerca de 96 ficam protegidas, em 4 a vacina vai falhar. Então, há a possibilidade de eu ter sido vacinado e adoecer porque eu não fui imunizado. Entre aqueles que respondem à vacina, ele está protegido, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, por toda a vida, eu diria por muito tempo. A animação Branca de Neve e os 7 Anões completou 80 anos. A primeira apresentação foi em 1937. O filme representa um marco para o gênero com inovações de estilo utilizadas até hoje. A grande importância do filme, ou do projeto Branca de Neve, né, até antes de virar filme em si, é que o Disney queria fazer um filme com fôlego de 80 minutos, né, em desenho animado. Coisa que na época toda a indústria de Hollywood achava uma coisa absurda, completamente surreal. Porque o desenho animado, o formato, né, do desenho animado que funcionava, né, dentro da indústria norte-americana, eram filmes de no máximo 6 minutos. E eram filmes com a comicidade bem exagerada. Ele viu que, olha, se eu for fazer filmes somente com personagens cômicos, eu não vou segurar a plateia por mais de 6 minutos. Então ele queria desenvolver personagens de animação que fossem convincentes, mas que pudessem ter um arco dramático mais emocional. E nós podemos citar
laboratórios que o próprio Disney fez com outros curtas-metragens que chamavam de Silly Symphonies, que eram curtas-metragens que ele produziu de 29 a 1939. Existe um curta-metragem lá que chama The Goddess of Spring, que é a deusa da primavera, é de 1934, e é uma das primeiras tentativas do estúdio de animar uma figura humana de uma maneira convincente. E se a gente assistir esse curta-metragem, a gente percebe que eles estavam muito aquém ainda do resultado que eles iam ter com a personagem Branca de Neve em si. The flowers danced around her, they formed a wreath and crowned. Temos, por exemplo, The Three Little Pigs, né? Os Três Porquinhos. Foi um grande sucesso do estúdio, né? Que é um ano antes, 1933. Nos Três Porquinhos você tem três personagens idênticos, visualmente idênticos, mas com personalidades distintas. Então ali ele estava experimentando com a possibilidade de, lá na frente, o estúdio pudesse animar 7 anões, bem similares visualmente, mas que cada um tivesse uma personalidade completamente diferente pela maneira de caminhar, pelos gestos físicos, pelas expressões faciais. E tem um outro filme, um outro curta-metragem que serve de laboratório, que no aspecto mais tecnológico, talvez mais técnico em relação à profundidade da câmera, que chama The Old Mill, que é o Velho Moinho. Está ali tentando duas coisas: fazer uma animação de efeitos visuais bastante impactante, ou seja, animação de chuva, de raios, de vento, né, de folhas, para exatamente criar uma catarse com o espectador, né? E junto com isso, ele está, ao mesmo tempo, experienciando com a ilusão de câmera, com um artefato que eles aprimoraram no estúdio, chamado de câmera de planos múltiplos. É uma técnica que ele consegue aprimorar bastante nesse filme, The Old Mill, e que vai também ser utilizado no Branca de Neve. Nos anos 20, o animador já fazia o desenho finalizado, o início, o fim, se ele fizesse um no meio, alguma coisa, ele já fazia um desenho praticamente finalizado. E o intervalista, aquele outro artista que ia completar os desenhos, ele já seguia o desenho finalizado do animador. O que o Disney muda, o que o estúdio Disney muda, é que eles insistem para que o animador desenhe sem finalizar a figura, para que ele possa experimentar muito mais com as posições da figura, que ele possa focar só na construção do movimento. O resultado na encenação da figura modifica completamente, né? Então, o animador passa a construir um desenho muito mais solto, onde ele vai explorar a performance, e só depois que essa performance for testada, filmada, assistida diversas vezes, num teste de movimento, né, é que ela vai ser finalizada. Então, esse método permanece até hoje no campo da animação de personagens. Ele demonstra que, em 80 minutos, ele conseguiu fazer as pessoas rirem e conseguiu fazer a plateia chorar. Ele demonstrou também que você poderia assistir a um filme de desenho de longa-metragem e ser um filme para a família, né? Então, não seria só, desenho animado não seria só para criança. No Brasil, a cada 19 horas um LGBT morre de forma violenta, vítima do preconceito. Nunca antes na história do país foram registradas tantas mortes. No estado de Minas Gerais, foram 43 somente em 2017. Esses dados foram divulgados pelo Grupo Gay da Bahia no início de 2018.
Pesquisadores e militantes analisam os resultados e falam à TV UFMG sobre a importância de políticas públicas para solucionar o problema. A LGBTfobia, ela acontece a partir do momento em que direitos básicos, em que manifestações de cidadania são negadas, ocultadas ou simplesmente tiradas da existência, né? São desmanchadas para essa população. O jornalismo não explicita o crime da homofobia. E perceba que o próprio relatório do Grupo Gay da Bahia, ele faz, digamos assim, malabarismo para identificar os crimes de homofobia. Na ambiguidade do jornalismo, no trato com o acontecimento, no trato factual, ele pouco contribuiria para deixar visível aquilo que nós identificamos como os preconceitos relativos à homofobia e suas derivações. Na Constituição brasileira é previsto a garantia de uma educação de qualidade, né? Assim, com informação, sobretudo. E pensar numa educação com informação implica necessariamente em pensar em gênero e sexualidade, assim. E quando eu penso, por exemplo, na homofobia, né? Assim, ou no combate à homofobia, talvez um dos instrumentos mais eficazes seja a discussão, né? Assim, ou a pauta de gênero e sexualidade nas escolas, assim. Com isso a gente combate, né, assim, a violência contra pessoas LGBT, a violência contra mulheres e até a própria violência contra crianças e adolescentes. Em relação à criminalização da homofobia, a gente tem usado o direito penal de forma errada. Assim. Eu acho que a gente tem apostado demais nele e não tem dado tanto certo. Eu consegui entender uma certa importância simbólica que a criminalização da homofobia poderia ter, mas eu acho que tem respostas mais eficazes, né? Assim, por exemplo, seja na qualificadora de crimes que já existem, ou seja, não a criação de um tipo penal específico, ou a gente tentar lidar com isso na esfera civil, que seria algo que poderia ter mais resultados. Assim. Hoje, eu concordo que nós temos que ter, sim, nos currículos básicos da educação, seja discutido o respeito à diferença de gênero, a diferença de orientação sexual. Não é ensinar o que é ensinar para o coleguinha da escola que a outra pessoa é diferente, ela merece ser respeitada por isso, só isso. Nós temos que investir em políticas públicas, campanhas de visibilidade e equipamentos públicos preparados para atender pessoas em situação de violência. O Câmera Aberta de hoje chegou ao fim. Você pode conferir todo o nosso conteúdo nas redes sociais. Acesse youtube.com/tvufmg, facebook.com/tvufmg. Até a próxima. Tchau!